As ruas de pedra de Neverwinter brilhavam sob as tochas vacilantes, enquanto Nathan e Thardek seguiam pelo mercado. Era uma noite fria, mas o calor e o burburinho das pessoas ali criavam uma atmosfera aconchegante. O mercado noturno fervilhava, trazendo à tona as muitas cores e culturas da cidade. As barracas eram um espetáculo de variedade e detalhes. Estatuetas ricamente entalhadas por anões habilidosos, talismãs de deuses antigos e esculturas de madeira escura adornadas com pedras reluzentes. Uma mistura de especiarias e perfumes de ervas pairava no ar, misturando-se ao cheiro do pão fresco e das carnes assadas. Thardek, lançando um olhar à movimentação, disse a Nathan: "As muralhas têm seu valor, mas nada como o calor do mercado. Quando a capitã Sabine me liberou para te buscar, pensei que seria a desculpa perfeita para fugir daquelas ventanias congelantes por uma noite." Nathan assentiu com um sorriso. "Concordo plenamente, Thardek. Você me tirou de uma enrascada. O clima por lá está cada vez mais pesado. Parece que as criaturas da fenda estão ficando ousadas. Há poucos dias chegaram perto dos muros a ponto de precisarmos das flechas. Como se não bastasse isso..." Thardek baixou o tom. "Agora temos que nos preocupar com os filhos de Alagondar também. Esses rebeldes não vão parar de desafiar Lord Neverember tão cedo. É como se estivéssemos sendo espremidos entre o perigo além das muralhas e as tensões no enclave do Protetor." Nathan manteve-se em silêncio por um instante. Sabia que, enquanto soldados a serviço de Neverember, seu dever era manter a ordem, ainda que nem ele nem Thardek fossem de Mintarn. Mesmo assim, simpatizavam em parte com os filhos de Alagondar, civis insurgentes que lutavam para impedir que Neverember tomasse o trono de Neverwinter como seu direito absoluto. O nome do grupo era uma homenagem ao primeiro rei da cidade, Nasher Alagondar, figura venerada pela população. Enquanto passavam por outras barracas, ouviram o som do rio Neverwinter, fluindo suavemente sob as pontes de pedra ao longe. As crianças, chamadas de volta por seus pais, eram recolhidas para casa. Cães vagavam entre as barracas, farejando restos de comida, e alguns vendedores se despediam dos últimos clientes, desmontando as barracas sob as estrelas que começavam a surgir no céu. Thardek, encarando Nathan, murmurou: "Se os rebeldes atacarem, sabemos o que temos de fazer. É nosso dever proteger a cidade." "Sim", respondeu Nathan, pesado. "É nosso trabalho. Se algo sair de controle, precisaremos intervir, infelizmente. Neverwinter é como qualquer outra cidade. Alguns soldados são bons, outros são corruptos. Mas nós, Thardek, temos uma chance de mostrar ao povo que ainda há soldados que lutam pela cidade, não só por ordens." Uma maçã rolou de uma barraca próxima e parou aos pés de Nathan, que a pegou e procurou pela dona. Seus olhos encontraram os de uma jovem vendedora, e ele notou o alívio no rosto dela ao ver que ele não usava o uniforme rígido dos soldados de Mintarn. "Obrigada, senhor", disse ela, oferecendo-lhe a maçã com um sorriso. "Ouvi dizer que estão tendo problemas além das muralhas. Espero que fiquem todos bem." Nathan aceitou a fruta e retribuiu o sorriso. "Obrigado. Não se preocupe, estamos atentos." Com a maçã em mãos, ele e Thardek seguiram adiante, completando a ronda por mais algumas horas sem qualquer incidente. Quando o turno finalmente acabou, por volta das 11, os dois se despediram e voltaram cada um para sua casa. Nathan, ao entrar, foi recebido pelo sorriso de sua filha, Catherine. Preparou um jantar simples, leu um livro antigo para ela e, após colocá-la para dormir, sentou-se, contemplando a tranquilidade do lar. Os pensamentos sobre a jovem do mercado vieram à sua mente, junto com a certeza de que, apesar das ameaças e dilemas, o dia havia terminado em paz. Com esse último pensamento, Nathan adormeceu, desejando que sua presença como soldado pudesse fazer alguma diferença para os habitantes de Neverwinter. A noite era densa, envolta em um silêncio inquieto que parecia ameaçar todos os sentidos, especialmente no distrito das docas. Ali, ao longo das vielas estreitas e cheias de vida decadente, o cheiro de peixe fresco e madeira molhada entrelaçava-se com o ar salgado que soprava do mar próximo. As construções de pedra e madeira, com suas fachadas desgastadas, testemunhavam séculos de disputas, contrabando e conspirações, enquanto estendiam suas sombras sobre as ruas. As docas de Neverwinter, sempre cheias de uma energia vibrante e caótica,
Era um ponto central para os mercadores e aventureiros que cruzavam as águas de Faerun, e o lugar onde o perigo se escondia na escuridão. Sob essa densa cobertura de tensão e mistério, os filhos de Alagondar planejavam um golpe certeiro contra os soldados de Mintarn e, indiretamente, contra o próprio Dagut Neverember. Cymril, a líder determinada e destemida dos filhos de Alagondar, era o coração do plano. Sua silhueta se movia rapidamente pela rua até alcançar o imponente armazém de Lord Neverember, seus passos cautelosos ressoando baixo, quase abafados pela noite que o cercava. Estava sozinha. Arlon Bladeshaper, seu companheiro de confiança, deveria estar ali, vigiando a porta para garantir sua saída. Ela olhou em volta, buscando sua figura entre as sombras, mas ele não estava lá. Cymril sentiu um incômodo familiar. Ele deveria estar esperando-a, exatamente como haviam combinado. Ele sempre se atrasava, pensou ela com impaciência. Mas não havia tempo. O risco da missão não lhe dava chance de hesitar. E, decidida, ela usou suas habilidades para destrancar a pesada porta e entrou no armazém. Lá dentro, o cheiro de óleo preenchia o ar enquanto ela despejava o líquido viscoso sobre suprimentos de comida, armas, fardos de couro e barris de mantimentos que sustentariam os soldados de Mintarn por meses. Um olhar rápido em volta garantiu-lhe que tudo estava conforme planejado, e com um toque firme, ela acendeu uma tocha e lançou-a ao chão. As chamas cresceram vorazes, iluminando o ambiente escuro com um brilho ardente. O calor começou a pulsar nas paredes de pedra e madeira, crescendo junto ao fogo que engolia o armazém. Cymril deu um último olhar ao caos que se desenrolava e saiu para a rua, sua mente agora focada em escapar. No entanto, o que encontrou ao sair não foi a liberdade, mas a armadilha. Ali, esperando-a em silêncio, estavam os soldados de Mintarn, 5 figuras enrijecidas com armaduras reluzentes e olhares gélidos, bloqueando sua rota de fuga. No centro do grupo, a figura imponente de General Sabine, com a postura fria e a expressão de alguém que já previra cada detalhe de sua reação. O coração de Cymril disparou. Com um movimento rápido, ela empunhou sua espada, disposta a lutar até o fim. Seus golpes foram precisos e furiosos, mas os soldados a cercaram, suas armas bloqueando cada investida. Por mais que tentasse, Cymril logo percebeu que eles não tinham a intenção de feri-la. Queriam capturá-la. Suas tentativas de rompimento eram sufocadas a cada movimento. Antes que pudesse reagir de outra forma, um dos soldados mais ao fundo deu um passo à frente. Suas vestes volumosas e os olhos de um brilho inquietante o denunciavam como um mago. Cymril tentou afastar-se, mas sentiu uma mão gélida pousar sobre sua testa. Em um murmúrio carregado de poder, o mago pronunciou palavras numa língua arcaica que fez seu corpo enrijecer. Uma pressão cruel se espalhou por sua mente, como se dedos invisíveis tentassem forçar sua entrada em cada canto de sua mente. Ela lutou para resistir, gritando, sua visão embaçando e seu corpo se contorcendo, mas foi em vão. Aos poucos, um estranho torpor a envolveu, sua percepção tornando-se lenta, o caos dando lugar a uma calma forçada, uma paz falsa e perigosa. Quando abriu os olhos, a tensão e o medo haviam sido substituídos por uma tranquilidade surreal. O mago e os soldados de Mintarn eram agora companheiros familiares, e até Sabine lhe parecia uma aliada. Cymril sorriu para eles, como se a missão e as chamas no armazém fossem apenas uma lembrança distante. Sob o feitiço do mago, ela não tinha dúvidas. Estava exatamente onde deveria estar. Enquanto isso, a um quarteirão de distância, Zygmunt e Nora aguardavam em suas posições, atentos a qualquer sinal de perigo. Vigiar as ruas paralelas era crucial para o sucesso do plano, mas a espera prolongada e o estranho silêncio ao redor os deixavam inquietos. Eles não faziam ideia do que havia acontecido a Cymril, e sem saber da ausência de Arlon, não suspeitavam que algo tivesse saído errado. Quando finalmente avistaram a líder dos filhos de Alagondar, Zygmunt e Nora ficaram paralisados. Cymril caminhava pelas ruas ao lado dos soldados de Mintarn, trocando risadas e conversas amistosas com eles, sua expressão iluminada por um sorriso desconcertante. Sabine e os soldados, como se participassem de um jogo cruel, faziam questão de atravessar os pontos mais movimentados de Neverwinter, deliberadamente visíveis para os cidadãos e para qualquer um dos rebeldes que pudesse estar à espreita. Zygmunt e Nora, ocultos nas sombras, observavam incrédulos.
A imagem de sua líder caminhando descontraída ao lado dos guardas era uma visão que seus cérebros se recusavam a processar. Nora murmurou, sua voz tingida de horror e desconfiança. Ela está com eles, Zygmunt. A suspeita de traição os atingiu com força, e seus pensamentos imediatamente se voltaram para Arlon. Estaria ele morto, capturado ou, ainda pior, cúmplice da deserção de Cymril? Em silêncio, Zygmunt e Nora se afastaram, tentando não serem vistos enquanto voltavam para o Leviatã encalhado, onde os outros aguardavam ansiosos. Cada passo parecia pesar mais, enquanto o choque e a incredulidade os dominavam, e seus corações acelerados mal podiam esperar para compartilhar o que haviam testemunhado. Quando finalmente chegaram ao Leviatã encalhado e contaram tudo, a revelação caiu como uma tempestade sobre os presentes. Madame Hosseini, uma veterana que nutria profunda amizade e respeito por Cymril, ouviu em silêncio, mas sua expressão parecia congelada de dor. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto, refletindo o peso do momento. Para ela, Cymril era mais do que uma líder, era uma confidente, alguém em quem depositara fé inabalável. As murmurações logo se tornaram acusações sussurradas e olhares desconfiados. Os filhos de Alagondar, que até então partilhavam uma causa única, agora se viam divididos pela dúvida e pela traição. Cada um deles se perguntava, em segredo, se seria o próximo a ser desmascarado ou capturado. Enquanto o incêndio consumia o armazém de Neverember, o verdadeiro golpe foi desferido nos corações dos filhos de Alagondar. Dagut Neverember não apenas frustrar o plano, ele plantara uma semente de desconfiança e ruína, desestabilizando o grupo rebelde de forma calculada e cruel. Naquela noite, a chama de revolta que Cymril tentara acender se tornava uma lembrança amarga e distante. O sol já começava a se erguer sobre o horizonte, iluminando a vastidão da estrada alta, enquanto Lynene e Elandra seguiam o caminho em direção a Neverwinter. Os primeiros raios atravessavam a névoa fina que cobria o chão, revelando uma paisagem de belezas ocultas e selvagens. A vastidão azul do mar parecia se estender até o infinito. Lynene olhava para a paisagem com um brilho nos olhos, claramente à vontade naquele ambiente que já conhecia tão bem. Elandra, no entanto, estava visivelmente excitada, absorvendo cada detalhe da viagem e tagarelando sobre o que via. Sabe, Lynene, eu não imaginei que tudo seria tão grandioso. Acho que não faço ideia do que esperar em Neverwinter. Só ouvia histórias. Lynene sorriu, tomando as rédeas com firmeza enquanto a carroça sacolejava suavemente sobre o caminho de pedras. Neverwinter é especial. Nem sempre fácil, mas cheia de oportunidades. Com certeza você vai descobrir muitas coisas por lá. Mas você conversou com sua mãe, certo? Ela sabe que você está indo para a cidade? Elandra, sem perder o tom descontraído, respondeu. Claro que sim, Lynene. Eu disse a ela que ia para Neverwinter e que tudo estava tranquilo. Ela até foi mais compreensiva do que imaginei. Lynene lançou-lhe um olhar cheio de aprovação. Viu só? Eu te disse que contar a verdade ia valer a pena. Às vezes as pessoas surpreendem. Elandra acenou com a cabeça, fingindo concordar, embora sentisse uma pontada de remorso. Sabia que havia mentido para a mãe, dizendo que ficaria na casa de uma tia, e agora mentia também para Lynene. Mas naquele momento preferiu abafar qualquer sentimento de culpa e focar na nova aventura que estava prestes a viver. Elas seguiram em silêncio por mais algum tempo, ouvindo o som dos cascos contra as pedras e observando os pequenos barcos de pesca que pontilhavam o horizonte do mar. Logo, começaram a avistar as altas torres de Neverwinter ao longe, aproximando-se cada vez mais da cidade. Após quase um dia e meio na estrada alta, a carroça finalmente cruzou o portão sul de Neverwinter. Para Elandra, o choque entre a tranquilidade da estrada e a energia caótica da cidade foi instantâneo. Em Neverwinter, as ruas se entrelaçavam em um labirinto de edifícios antigos e novos, ladeados por lojas, oficinas e tavernas que pulsavam de vida. A cada esquina, Elandra descobria algo novo. Uma vitrine com objetos exóticos, uma multidão em torno de um bardo tocando alaúde, crianças brincando entre as barracas de mercadores. A luz da manhã realçava os detalhes da arquitetura em pedra e madeira, vestígios de uma cidade que já fora grandiosa antes do cataclismo.
Embora o castelo Never estivesse em reconstrução, suas torres despontavam contra o céu, prometendo uma imponência ainda maior no futuro. Havia guardas patrulhando as ruas, suas armaduras brilhando à luz do sol. O tilintar do metal ressoava entre as construções, enquanto cavalos trotavam sobre o pavimento de pedras desgastadas. Elandra sentia a mistura de sensações como uma torrente avassaladora. A carroça sacudia conforme passava por ruas abarrotadas de trabalhadores reconstruindo prédios, homens e mulheres gritando instruções sobre as construções e mercadores vendendo tudo, desde armas até tecidos finos. O cheiro de barro e cimento se misturava ao das ervas medicinais e o som de martelos e serras ecoava, vibrando pelas janelas e becos. Finalmente, a carroça parou em frente a uma loja discreta, sem qualquer placa indicando seu nome. Linene desceu primeiro, ajudando Elandra a saltar, e ambas entraram no estabelecimento. O interior era espaçoso e iluminado por lanternas penduradas no teto, que lançavam um brilho amarelado sobre prateleiras cheias de equipamentos. Havia armaduras, espadas e arcos, cordas e alaúdes, tudo organizado com precisão. Um homem mais velho, o Sr. Cabralvis, de óculos e expressão cuidadosa, estava no balcão organizando algumas armas afiadas. Elandra, fique à vontade, mas por favor, não mexa em muita coisa, certo? Linene a advertiu com um olhar firme, antes de seguir Cabralvis para os fundos. Ah, fica tranquila. Não sou nenhuma criança, respondeu Elandra com um sorriso travesso, seus olhos já passeando pelas prateleiras, admirando os objetos. Ela notou anéis com pedras coloridas, braceletes adornados e espadas com cabos intricadamente esculpidos. Estava tão entretida que mal percebeu quando a porta da loja se abriu e um pequeno sino soou, ecoando suavemente pelo ambiente. Ao levantar o olhar, ela viu um homem e um anão entrando. O anão, com suas barbas trançadas e olhos azuis brilhantes, dirigiu-se imediatamente aos machados, examinando-os com interesse. O homem, de cabelos castanhos e um nariz marcante, olhou diretamente para Elandra, surpreso por encontrá-la ali. Ele acenou com a cabeça e esboçou um sorriso, que ela prontamente retribuiu, sentindo o rosto esquentar. Poucos homens daquela aparência surgiam em Phandalin, e ela percebeu que ele tinha um certo charme que lhe era intrigante. Enquanto fingia continuar explorando os itens da loja, Elandra ouvia a conversa dos dois. Eles falavam em tom baixo sobre um ataque recente. Um armazém de suprimentos dos soldados de Mintarn havia sido incendiado. Os rebeldes, conhecidos como Filhos de Alagondar, eram os responsáveis pelo ataque, destruindo suprimentos críticos, e o Lorde Protetor da Gult Neverember estava, segundo rumores, furioso. Comentavam sobre possíveis represálias, e Elandra escutava atentamente sem parecer intrometida. Incapaz de conter sua curiosidade, Elandra interrompeu. Quem é da Gult Neverember? O humano e o anão se entreolharam, surpresos. Você é uma xereta, hein? Resmungou o anão, semicerrando os olhos para ela. Elandra deu de ombros com um sorriso inocente. Não consigo evitar, tenho o ouvido afiado. Calma, Thardek, não precisa assustar a moça, disse o humano, sorrindo de canto. Ele voltou-se para Elandra e acrescentou. Desculpe por ele, às vezes é um pouco rabugento. Qual é o seu nome, Milady? Elandra, respondeu ela, inclinando ligeiramente o rosto. Prazer em conhecê-la, Elandra. Eu sou Nathan, e este é meu amigo Thardek. Suponho que você seja nova por aqui, não? Elandra assentiu. Sim, acabei de chegar. Sou de Phandalin. Nathan deu um sorriso caloroso. Uma vila encantadora. Passei por lá uma vez a caminho de Tribois. Mas diga, o que atrás a Neverwinter? Elandra hesitou, surpresa pela própria indecisão. Eu. Antes que pudesse responder, Cabralvis e Linene voltaram dos fundos da loja. O senhor de óculos logo reconheceu os dois visitantes, abrindo um sorriso largo. Estes são os homens de quem falei, Linene, anunciou Cabralvis. Que bom vê-los, Thardek e Nathan. Ele avançou e envolveu cada um em um abraço entusiasmado. Esta é Linene e a jovem é Elandra, que creio já conhecerem. Linene está precisando de algumas penas de cocatrice, mas infelizmente não tenho mais. Por sorte, Teodoro tem. Vocês podem guiá-las até ele? Vocês sabem onde fica, certo? É uma casa de ervas ao lado do mercado, no bairro Enclave do Protetor. Thardek resmungou, parecendo levemente frustrado. Então, essa era a missão importante, Cabralvis. Cabralvis apenas sorriu. Linene é uma cliente importante, Thardek. Gasta muito aqui na loja. Além disso, você me deve um favor, lembra? O anão revirou os olhos e soltou um suspiro. Tá bom, tá bom.
Mas depois estamos quites. Ele olhou para Elandra e Linene. Vamos, moças. Logo meu turno começa e Nathan e eu ainda precisamos voltar para a patrulha. Elandra e Linene Greywind trocavam olhares de satisfação enquanto organizavam a mercadoria adquirida na loja do Sr. Cabralves, um negociante do porto que se orgulhava de ter uma vasta seleção. Em meio ao brilho do sol, as duas inspecionavam com cuidado os arcos firmemente tensionados, espadas recém-forjadas e as cordas que certamente aguentariam uma boa jornada. Alguns barris ainda intrigavam Elandra, que cogitava o que poderiam conter, mas Linene, com um sorriso enigmático, nada revelava. Enquanto Nathan e Thardek trabalhavam para acomodar os itens na carroça, a dupla demonstrava uma habilidade quase sincronizada. Nathan verificava com olhar atento cada amarração e o posicionamento dos itens, garantindo que estivessem seguros para a viagem. Thardek, com a força de um anão experiente, erguia os barris sem dificuldade, fazendo-os rolar suavemente para dentro da carroça. Pronto, senhoras, anunciou Nathan com um sorriso irônico e uma reverência exagerada ao ver que tudo estava finalmente acomodado. Linene agradeceu com um aceno firme e se voltou para o próximo destino. Obrigada, cavalheiros. Agora, vamos à loja de Teodoro. Quero finalizar as compras antes que o dia fique mais quente. Com o maior prazer, senhoras, respondeu Nathan, piscando para Thardek, que já murmurava algo em anão. Uma bênção ancestral, mesclada a uma reclamação sobre o peso da carga. Nathan riu e fez sinal para que seguissem em frente. Avançaram pela cidade, passando diante do imponente hall de justiça, onde o Lord Neverember mantinha seu escritório temporário. Mesmo à distância, o hall parecia vigiar cada canto da cidade com sua arquitetura sólida e atemporal, um símbolo de poder que se erguia firme contra o céu brilhante. Mais adiante, o grupo cruzou o enclave do Protetor e, ao longe, puderam ver as pontes que levavam ao distrito de Black Lake. Ali, soldados de Mintarn revistavam as pessoas que atravessavam a ponte, bloqueando a passagem com uma autoridade inabalável. O sol batia em suas armaduras, refletindo a luz intensa, enquanto cada pessoa que passava era rigorosamente examinada. Por sorte, Elandra e seus companheiros não precisavam atravessar as pontes. Assim, seguiram em frente sem interrupções. No entanto, ao passar por aquele cenário, o olhar de Elandra se voltou para a estrutura imponente do Castelo Never. Erguendo-se ao fundo, em reconstrução, o castelo ainda trazia as marcas escuras do cataclismo, como cicatrizes visíveis em suas torres e paredes de pedra. Contra o céu quase sem nuvens, o castelo parecia desafiar o tempo, um monumento à antiga glória de Neverwinter. Elandra suspirou, visivelmente impressionada. Deve ter sido lindo antigamente, não? Murmurou. Thardek, normalmente avesso a sentimentalismos, assentiu com seriedade. Era sim. Neverwinter era a joia do norte. Os barcos vinham de Waterdeep, Baldur's Gate. Todos passavam pelas docas, trazendo mercadorias e pessoas de terras distantes. As ruas eram enfeitadas, as casas belas, as praças cheias de flores, e o rei recebia os visitantes no castelo Never. A cidade brilhava. Quem a via, jamais esquecia. Nathan escutava em silêncio, perdido nas próprias memórias de histórias contadas por sua família. Era difícil imaginar uma cidade tão grandiosa se reconstruindo lentamente, mas ver aqueles fragmentos de glória dava a ele uma sensação de esperança. Finalmente, depois de mais alguns minutos de caminhada sob o sol escaldante, o grupo chegou à pequena rua paralela ao mercado. Ali, o ar era impregnado por uma mescla exótica de especiarias e incensos que pareciam vir de todos os cantos da Costa da Espada. Diante deles, uma placa de madeira pintada à mão destacava o nome da loja que buscavam: Especiarias Exóticas de Teodoro. Pararam a carroça, absorvendo a atmosfera vibrante e perfumada que parecia encapsular a própria essência de Neverwinter. De repente, o mundo parece mergulhar em uma estranha e inquietante distorção. Uma náusea inesperada toma conta do estômago de Elandra, enquanto sua visão parece turva, quase fora de foco. O desconforto é intenso, mas passa rápido, ainda que um desequilíbrio sutil permaneça, como se a própria realidade tivesse perdido o compasso. Um grito coletivo rompe o silêncio, preenchendo o ar com um coro de lamentos e rosnados estranhos. As grades de esgoto são arremessadas para o alto, e figuras contorcidas emergem de suas profundezas.
São criaturas cadavéricas, com membros esqueléticos dobrados em ângulos impossíveis e olhos vazios, envoltos em chamas azuladas, que tremulam à medida que suas cabeças se torcem e se agitam de maneira desajeitada. Ao mesmo tempo, um grupo de seres escamosos arranha o solo ao sair dos canos do esgoto que desaguam no rio. Carniçais distorcidos. Elandra se lembra de criaturas como essas em lendas e pesadelos, mas estas parecem diferentes, deformadas, com partes do corpo que não se ajustam bem, como peças de um quebra-cabeça mal montado. Ao ver os monstros virando na direção do grupo, Nathan e Thardek se entreolham, sem hesitar. Com rostos endurecidos, eles sacam suas armas, prontos para o confronto. "Fique na carroça, garota!" grita Linene, enquanto segura uma espada curta recém-comprada. Em um movimento rápido e decidido, ela se junta à linha de frente, determinada a proteger seus companheiros. Elandra, ainda em choque, observa a cena com os olhos arregalados e o coração acelerado. O pavor em seu peito aumenta ao ver pessoas do mercado e das ruas vizinhas correndo em pânico, tentando escapar da ameaça monstruosa que se espalha. Nathan e Thardek avançam sem hesitar. Nathan, com sua espada em punho, finca o primeiro golpe na lateral do pescoço de um dos carniçais distorcidos, cuja pele escamosa é rasgada, derramando um sangue escuro e espesso. O monstro urra e tenta contra-atacar, mas Thardek chega logo atrás, desferindo uma martelada poderosa no crânio da criatura. O impacto ecoa e o carniçal cai, contorcendo-se em agonia. Outro carniçal distorcido avança sobre Linene, suas garras deformadas rasgando o ar em sua direção. Linene se esquiva e, com um giro ágil, atinge a criatura no torso, fazendo-a recuar. Seus olhos brilham de concentração, a adrenalina pulsando em suas veias enquanto luta, cercada por criaturas que se movem de forma errática. A batalha se intensifica, com Nathan e Thardek atacando os maníacos que se aproximam. As criaturas clamam e guincham, avançando com movimentos descoordenados, mas violentos. Em um lampejo, Nathan desfere um corte que atravessa o torso de um dos monstros, mas logo precisa se esquivar de outro ataque. Thardek, por sua vez, ergue o martelo e com um grito de guerra atinge a perna de um maníaco, quebrando ossos e deixando-o imobilizado no chão. Mas então uma nova ameaça surge. De um bueiro, outra criatura emergida avança com uma machadinha em punho, a lâmina brilhando sob o sol pleno. Ela se dirige a Linene, que, concentrada em outro inimigo à sua frente, não vê o golpe mortal que se aproxima por trás. É então que um sibilo agudo corta o ar e uma flecha atravessa a têmpora da criatura, que cai aos pés de Linene, morta. Linene gira o corpo e, surpresa, vê Elandra segurando um arco com as mãos trêmulas, mas firmes, olhando para ela. Elandra havia salvo. Linene acena com a cabeça, agradecendo silenciosamente, e Elandra, em resposta, confirma com um pequeno movimento. Sem perder tempo, Elandra pega mais flechas do estoque da carroça e se posiciona, disparando à distância para cobrir seus companheiros. Suas flechas cortam o ar, atingindo os monstros com precisão e abrindo caminho para Nathan e Thardek, que conseguem avançar com maior facilidade. 2 guardas de Mintarn chegam ao campo de batalha e se unem ao combate, desferindo golpes contra as criaturas. Por alguns instantes, a ajuda extra parece fazer a diferença, e Nathan consegue retomar o fôlego enquanto se posiciona novamente na linha de frente. Mas a vantagem é efêmera. Um dos guardas é rapidamente agarrado por um dos maníacos, que morde seu pescoço com uma força brutal. O outro guarda-mal tem tempo de reagir antes de ser derrubado e dilacerado pelos monstros, que avançam sem piedade. Nathan luta com vigor, desviando de um golpe e, em seguida, desferindo um corte preciso que rasga o abdômen de um carniçal distorcido. Enquanto Thardek, ao seu lado, gira o martelo em um arco amplo, afastando 2 maníacos que se aproximam. Linene, com determinação feroz, corta uma das criaturas, fazendo-a recuar, mas logo outra surge para ocupar o lugar da primeira. A batalha é intensa, com gritos e golpes reverberando no caos. Cada movimento é uma luta pela sobrevivência. Elandra, à distância, respira fundo entre cada disparo, sua mente se ajustando ao ritmo da batalha. Cada golpe ecoando como um trovão nas ruas do mercado. De repente, o combate se abriu por um breve momento, e um vulto imponente se destacou entre os combatentes. Uma figura armada que parecia surgir como uma tempestade. Um manto púrpura esvoaçava ao vento da batalha, como se ele mesmo fosse um portador de poder.
O guerreiro estava vestido com uma armadura de placas reluzente, suas formas angulosas refletindo a luz do sol. Um elmo ocultava seu rosto, mas no topo de sua cabeça reluzia uma coroa de mitral, adornada com safiras que cintilavam como estrelas em uma noite clara. A voz dele, embora rouca, carregava um peso que ressoava na mente de todos ao redor. "Por Neverwinter!" bradou ele, erguendo sua espada. Chamas gélidas e brilhantes, como se fossem a essência do inverno, se desprenderam da coroa e se fundiram à lâmina, e ele avançou com uma determinação letal contra os monstros mutantes. Mas a batalha não dava trégua. Enquanto o guerreiro destemido lutava, uma nova leva de monstros emergiu dos esgotos fétidos. 4 carniçais fedorentos, com manchas azuis de corrupção, subiram das profundezas, seguidos por 4 lagartos grotescos, suas bocas babando e se retorcendo, revelando dentes afiados e irregulares. O grupo de Elandra agora enfrentava um total de 8 inimigos implacáveis, as feras pressionando cada vez mais. Nathan, Thardek, Linene e o guerreiro misterioso formaram uma linha de frente sólida, enquanto Elandra, na segurança da carroça, disparava suas flechas com precisão. A luta se tornara uma dança mortal. O ar estava carregado com o odor insuportável dos monstros, misturado ao cheiro de sangue e suor. Os gritos das feras se misturavam com os ecos de combate, criando uma sinfonia de desespero. O guerrilheiro misterioso, com golpes rápidos e devastadores, derrubou um carniçal com um corte diagonal, o corpo caindo pesadamente. Ele avançou em direção aos lagartos, atingindo um deles no peito com um golpe poderoso, fazendo-o gritar e recuar. Ao seu lado, Linene, em um movimento rápido, decapitou um dos lagartos e a cabeça deformada rolou para longe, um espetáculo aterrador que fez os outros hesitarem. As barracas do mercado balançavam, algumas se despedaçando sob a pressão do tumulto, enquanto os curiosos observavam de longe, espreitando entre as colunas de mercadorias. Alguns, aterrorizados, tentavam salvar suas posses, enquanto outros se escondiam atrás das barracas, murmurando preces de proteção. Tão rapidamente quanto havia começado, a batalha chegou ao fim e tudo ficou em silêncio. Os heróis, ofegantes e exaustos, seguravam suas armas ensanguentadas, trocando olhares cansados, mas determinados. Nathan respirou fundo, tentando recuperar o fôlego. Thardek se encostou na carroça, seu martelo pesado pendendo de sua mão, enquanto Linene limpava o suor e o sangue do rosto. O guerreiro misterioso, ainda envolto em seu manto roxo, olhava em volta, avaliando a cena, e um breve aceno de reconhecimento foi trocado entre os combatentes. O silêncio que se seguiu à batalha foi abruptamente rompido por um grito indignado de Thardek, que deixou seu martelo de batalha cair ao chão e se permitiu afundar no solo. "Mas que diabos foi isso?" ele exclamou, ofegante, olhando em volta para os restos da carnificina. O guerreiro misterioso, ainda com a coroa de mitral reluzindo em sua cabeça, respondeu com uma gravidade que cortava o ar pesado. "Criaturas praga-modificadas, distorcidas por magia selvagem. Elas vêm da Umbra Eterna e chegam a Neverwinter através da fenda." "E quem diabos é você?" questionou Thardek, seu olhar perscrutador fixado na figura imponente. "Da onde você veio e que coroa é essa?" O homem ergueu a voz, sua declaração ecoando entre os que estavam presentes. "Eu sou o herdeiro perdido." "Não é possível," respondeu Nathan, seu semblante se contorcendo de incredulidade. "Não existem descendentes de Alagondar. Todos eles morreram na erupção do vulcão." Ele olhou ao redor, vendo que o grupo estava tão perplexo quanto ele. Aos poucos, algumas pessoas começaram a sair de trás das barracas, o olhar fixo na cena, apreensivas e intrigadas. "Se você é o herdeiro perdido, essa aí em sua cabeça deve ser a..." Linene começou a falar, mas não teve tempo de completar a frase. Uma multidão começa a se reunir em torno do campo de batalha, os olhares carregados de medo e fascínio diante da visão imponente do guerreiro coroado. Entre os sussurros nervosos, uma voz isolada rompe o silêncio. "É ele! É o herdeiro perdido. O rei voltou." As palavras reverberam, e logo outras vozes se unem, formando um coro que cresce em fervor. "O herdeiro perdido. O rei voltou." O guerreiro se firmou em sua posição, a coroa de mitral brilhando intensamente em sua cabeça. "Preparem-se!" ele gritou, apontando sua espada ensanguentada para o céu, onde uma forma imensa e alada descia com um rugido ensurdecedor. A criatura aterrissou com um estrondo, fazendo a terra tremer sob os pés de todos. Quando a visão se clareou,
todos se viraram para encarar um dragão branco imponente, envolto em chamas azuis. O dragão, com suas escamas peroladas reluzindo entre o sangue e o fogo azul, tinha olhos que faiscavam com uma fome malévola. Ele olhou para cada um dos presentes, sua atenção finalmente caindo sobre o guerreiro coroado. Uma aura fria e incandescente cercava a coroa de Mithral, mesclando-se com o fogo azul que tremeluzia no corpo da fera. Quem olhasse atentamente perceberia que o dragão também era vítima da praga mágica que distorcia corpos e almas. As chamas estavam entranhadas em sua natureza como o gelo nos ventos do norte. O guerreiro coroado, que agora parecia concentrado além da simples batalha, fez um gesto com a mão livre enquanto murmurava palavras de poder. Era evidente que ele tentava exercer algum tipo de controle mágico sobre o dragão. Sua postura firme e experiente indicava um domínio extraordinário tanto das artes marciais quanto das mágicas. Contudo, a criatura mostrava-se imensamente poderosa, e o controle do guerreiro sobre ela oscilava, vendo a abertura que o herdeiro perdido havia criado ao manter o dragão sob encantamento. O grupo de aventureiros percebeu que aquela era a melhor chance de atacar. Sem hesitar, Tardek se levantou com uma determinação feroz e partiu em disparada, seu martelo de guerra erguido como um trovão prestes a cair. Nathan, ao seu lado, avançou com velocidade, ambos determinados a explorar qualquer fraqueza na criatura. Enquanto isso, Leinene voltou à carroça e pegou um arco, lançando um olhar afiado para Elandra. "Parece que você conseguiu sua aventura, não é, menina?" disse ela, a voz firme. "Vamos ver do que você é capaz. Não pare de atirar." As duas se posicionaram lado a lado, sincronizadas. Elandra inspirou fundo, controlando o tremor nas mãos enquanto puxava a corda de seu arco. As flechas das duas cortaram o ar, uma chuva de disparos certeiros direcionados ao dragão. A cada flecha que acertava as escamas da criatura, ela rugia em dor, enfurecida. Mas, de repente, o encantamento do herdeiro perdido começou a vacilar, e o dragão, aproveitando o momento, chicoteou Tardek com sua cauda massiva. O impacto foi brutal. O anão foi arremessado a 20 metros, espatifando-se em uma barraca de mercado, espalhando frutas e verduras por todos os lados. Nathan, por sorte, conseguiu desviar do golpe com um salto rápido, rolando para frente e girando a espada em um movimento preciso. Ele cravou a lâmina na lateral da barriga do dragão, perfurando o flanco com força. A criatura soltou um rugido de dor, as chamas azuis dançando em seus olhos agora ainda mais intensas. "Não parem de atacar!" gritou o guerreiro coroado, forçando-se a manter o foco, as veias pulsando sob o esforço de conter o dragão. Tardek, com a fúria ardendo em seu olhar, ergueu-se do chão, varrendo a dor do golpe anterior. Ele avistou um barril próximo, usou-o como trampolim e, num salto poderoso, golpeou o focinho da criatura com toda a sua força. O impacto fez o dragão recuar, suas escamas vibrando enquanto lutava para se libertar do encantamento. Nathan, atento à brecha, continuava a desferir golpes precisos nas laterais da criatura. Cada corte, cada estocada fazia o dragão se contorcer, mas ainda assim ele resistia, mantendo a conexão tênue com o herdeiro perdido. Então, de repente, o guerreiro coroado arfou, cambaleando para trás. A ligação foi quebrada. "Falhei", murmurou ele, a voz carregada de frustração e impotência. "Teremos que lutar sem o encantamento para ajudar. Ataquem agora com toda a força." Com o encanto rompido, a fera liberou toda a sua fúria, suas garras avançando em um impulso de pura destruição. O herdeiro perdido desembainhou a espada novamente e o grupo se lançou num ataque coordenado contra a criatura, que agora se movia com uma fúria renovada. Nathan se posicionou pelos flancos, atacando com cortes rápidos, enquanto o herdeiro investia pela lateral oposta, os olhos fixos nos movimentos do dragão. Tardek, com toda sua bravura, mantinha-se bem à frente, próximo à monstruosidade, desferindo golpes com seu martelo no peito e nas pernas dianteiras, tentando quebrar a estrutura da besta e reduzir sua mobilidade. De trás, Leinene e Elandra recarregavam seus arcos com destreza, mirando nos pontos que julgavam mais vulneráveis, nas juntas, nos olhos, nas partes expostas da criatura. Ao mesmo tempo em que elas buscavam cuidadosamente evitar os amigos que se moviam em rápida e perigosa proximidade ao dragão. A fera urrou quando uma das flechas atingiu um ponto sensível perto de sua mandíbula, fazendo erguer a cabeça em dor. Aproveitando o instante de distração, Nathan desferiu um corte profundo no flanco da criatura, arrancando um jato de sangue quente e escuro que tingiu o chão de pedras.
O herdeiro perdido então avançou, a lâmina de sua espada reluzindo, e golpeou a lateral da besta, abrindo uma ferida que exalava um odor acre e gélido. Thardek não hesitou, atacando uma das patas dianteiras com um rugido poderoso, seu martelo encontrando a carne e os ossos com um impacto que fez a criatura vacilar. Ela balançou seu corpo massivo em um giro selvagem, tentando afastar os atacantes, mas o grupo se manteve firme, suas ações sincronizadas e implacáveis. Com um movimento feroz e inesperado, a criatura girou, cravando seus dentes no herdeiro perdido. O guerreiro coroado foi sacudido como uma presa nas garras de um predador selvagem antes de ser arremessado a vários metros de distância, caindo com um estrondo na fonte do mercado. As águas, antes puras e cristalinas, logo foram tingidas de vermelho pelo sangue. "Meu Deus!" gritou Elandra, aterrorizada. "Ele vai matar o pobre coitado. Calma, menina!" disse Lynene com firmeza, ainda disparando flechas. "Continue seu trabalho. Não pare de atirar." A figura do herdeiro perdido se ergueu lentamente, ajoelhado, com a respiração pesada. O brilho da coroa em sua testa se intensificou e ele murmurou numa voz dura e resoluta: "Neverwinter resiste. Eu resistirei." Ao pronunciar essas palavras, chamas azuis explodiram ao redor da coroa, irradiando uma energia feroz e indomável. Elandra sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma aura selvagem e mágica parecia emanar do herdeiro, crescendo e se expandindo ao seu redor. Ele se levantou, cheio de uma força renovada, e partiu numa corrida frenética em direção ao dragão. Com agilidade, o herdeiro deslizou por baixo da criatura, a lâmina de sua espada envolta nas chamas azuis que ele evocara. A espada atravessou a pele da besta em um corte preciso, abrindo-lhe a barriga em um rastro de fogo que queimava sem deixar vestígios de sangue. Como se cauterizasse a ferida no instante em que ela se abria. A criatura soltou um urro de dor, um som gutural e profundo, enquanto suas escamas brilhavam com um fogo fantasmagórico. O dragão, em um último ato de desespero, girou e lançou uma baforada gélida na direção de Nathan. Com reflexos rápidos, ele se jogou para o lado, rolando para fora do alcance do ataque, apenas a tempo de escapar do frio mortal. A fera cambaleou, estremecendo de agonia. Nesse instante, o herdeiro perdido ergueu sua mão e murmurou uma última palavra de comando, apontando para o dragão com a mão trêmula e decisiva. O azul das chamas ao redor da criatura começou a enfraquecer, seus movimentos se tornaram lentos, e suas escamas antes alvas foram gradualmente se tornando cinzentas. O dragão lutou, soltando um último uivo agonizante, mas a magia era implacável. Com 2 suspiros profundos, seu corpo congelou de vez. A praça mergulhou em um silêncio assombroso, enquanto a criatura, transformada em pedra, permanecia imóvel, uma estátua desolada no centro do mercado. Enquanto o silêncio pesado se instalava sobre a praça, os heróis finalmente puderam respirar. Suas armas pendiam, exaustas, assim como eles, enquanto trocavam olhares carregados de incertezas. Aquilo que acabavam de presenciar desafiava qualquer noção de realidade. A pergunta pairava entre eles. Seria mesmo possível que o guerreiro fosse um descendente legítimo da antiga linhagem Alagondar? A lenda afirmava que a coroa só poderia ser usada por um verdadeiro herdeiro, alguém com o sangue real correndo nas veias. Se a coroa o reconhecera, isso indicaria uma verdade há muito enterrada. As perguntas fervilhavam na mente de Thardek e Nathan, ansiosas por respostas. E agora, o que aconteceria com Neverwinter? A cidade, já dividida e à beira de um colapso, parecia pronta para explodir como uma panela de pressão. Lord Dagult Neverember, o regente que reclamara o título de protetor, sabia algo sobre esse herdeiro perdido? E quanto aos filhos de Alagondar, o grupo rebelde dedicado a restaurar o sangue Alagondar ao trono? A chegada desse suposto herdeiro mudaria tudo. Eles lutariam ao lado dele, ou considerariam sua aparição uma ameaça à própria causa? Enquanto o grupo se perguntava sobre o que viria, a tensão no ar era quase palpável. Cada um dos heróis sentia a pressão do futuro se desenrolando diante de si, como uma onda pronta para arrastá-los para um novo capítulo em Neverwinter.